Bolsonaro conseguiu, nas últimas 24 horas, a grande vitória dele, política, do ano. Vejam só, num ano em que começa com 8 de janeiro, tá? Um ano que começa, grosso modo, com a derrota eleitoral do Bolsonaro, governo Lula, tentativa de golpe do 8 de janeiro. O governo Lula começa, em termos de aprovação pública, bem, né? As pesquisas mostram. É um governo que está majoritariamente aprovado pela população, né? A economia deu uma estabilizada, as coisas estão minimamente andando, digamos assim, né? Não tá mil maravilhas, né? Não tá mesmo, a gente tem falado um monte de coisa aqui, um monte de coisa errada, né? Na minha opinião, pelo menos, lógico, né? Mas assim, é longe de ser o cenário que a extrema-direita pintou, que o Brasil em 6 meses ia virar Argentina e em um ano ia virar Venezuela. Isso não aconteceu. Então, a extrema-direita está procurando ali onde se agarrar. O Bolsonaro, esse ano, foi condenado no TSE, 2 vezes, aliás. Está fora das eleições. Foi um ano muito ruim para o Bolsonaro. Estourou mais ainda o escândalo das joias, descobrimos mais questões das joias. CPI do 8 de janeiro, explodindo os e-mails do Mauro Cid para todo mundo ver. Então esse ano do Bolsonaro, um ano péssimo, péssimo. O Bolsonaro não tinha conseguido colher uma frutinha no ano. Ontem o Bolsonaro conseguiu a sua maior vitória política do ano. Qual foi? A Embaixada de Israel convidou o Bolsonaro para uma reunião, supostamente para mostrar imagens terríveis que aconteceram em Israel para o Bolsonaro. E, ato contínuo, temos ao mesmo tempo essa operação da PF rolando, né, no mesmo contexto em relação ao Hezbollah, e temos também a soltura, agora definitiva, esperamos, dos brasileiros, né, a liberação dos brasileiros para cruzarem a fronteira de Gaza. Isso tudo, para milhões de pessoas, né, isso tudo vira feno lá pro gado bolsonarista. Vira. Por quê? Porque parece que o Bolsonaro entrou em ação e teve uma operação para desmantelar o terrorismo no Brasil e os brasileiros em Gaza foram liberados. É isso que está sendo vendido nos grupos para a extrema-direita no Brasil. A CNN, atenção, é parte desse mecanismo de propaganda, tá bom? Verdade seja dito aqui. Tem muita gente boa na CNN, eu já falei 1000 vezes, tem repórteres incríveis lá, tem ótimos editores, tem ótimos colegas, não estou generalizando. Mas a CNN está a serviço dessa história, dessa historinha, tá bom? Partindo do célula do Hezbollah no Brasil, eu quero que a CNN, por gentileza, prove que existe uma célula do Hezbollah no Brasil, casa alugada, o chefe da quadrilha, o armamento, a bomba, isso é uma célula, gente. Célula é uma coisa muito específica, tá? É uma coisa de manual. Quem estuda organizações criminosas sabe disso. Célula é uma coisa bastante específica. Célula tem o PCC em Portugal, por exemplo, né? No Paraguai. São coisas diferentes. E a CNN vem dando vazão para essa história, cobrindo a história do Bolsonaro, não sei o quê. Importante, a Embaixada de Israel no Brasil usou o Bolsonaro e o Bolsonaro se deixou usar, porque para ele foi super importante, foi uma grande vitória de storytelling do Bolsonaro, né, de narrativa do Bolsonaro do ano, foi inegável isso, inegável, porque para muitas pessoas vai parecer que os brasileiros estão sendo liberados em Gaza por causa do Bolsonaro, vai parecer mesmo, goste você ou não, você não precisa concordar, é o que é, tá? É o que é verdade. Se você for falar com um bolsonarista roots mesmo, a pessoa vai te falar isso. E a Embaixada de Israel usou o Bolsonaro para esfregar a cara do governo brasileiro no asfalto. Essa é a grande verdade. Isso é uma desfeita diplomática, não é pequena, não é pequena. Israel, não contente em manter os brasileiros lá detidos em Gaza, né, retidos em Gaza, impossibilitados de cruzar a fronteira, não contente com isso, chama um cara que não tem mais nenhum cargo político, não ocupa mais nenhum cargo efetivo, né, no Brasil, é um cara investigado, condenado, o Bolsonaro é um cara condenado e investigado por vários crimes aí, né, peculato, né, o negócio da venda das joias, um monte de coisa. É um
um despeito diplomático, o que a Embaixada de Israel fez no Brasil. Eu tenho certeza absoluta que fez de propósito. Absoluta que fez de propósito. E isso tudo foi um esquema montadinho para esfregar um pouco na cara do governo brasileiro, né? Então, já tinha falado isso na semana passada. Se faltava motivo para o governo brasileiro empurrar mais essa história, eu acho que agora não falta mais, né? Talvez, inclusive, fazer o que fizeram outros países, África do Sul, por exemplo, Colômbia, Chile, e chamar o embaixador brasileiro de Israel de volta para o Brasil, que seria uma atitude diplomática à altura, no mínimo, do jogo sujo que a Embaixada de Israel fez ontem com essa pataquada de convidar o Bolsonaro. Ontem e anteontem, né? Jogo baixo, jogo sujo. Quem conhece e acompanha o Netanyahu sabe que não há novidade nenhuma nisso, né? Eu tenho falado com frequência, aliás, aqui. Tem gente que fala que lutou contra o Bolsonaro no Brasil e apoia Netanyahu. Ou você está mentindo de um lado ou do outro. Ou não entendeu nada. Por má fé ou por ignorância, está falando bobagem. Isso é Netanyahu. Isso é o jogo sujo do Netanyahu, né? E que não confundamos aqui com os judeus, com Israel, porque não é assim também, né? Israel é um país, tem muita gente lá que discorda disso, os judeus nem se falam, então cuidado lá, tá? Isso é um movimento do governo Netanyahu, né? Afinal de contas, nós não somos culpados pelo governo Bolsonaro, por exemplo, né? Quando fazia bobagem, não era justo que se falasse pra gente, pra mim, pro Pedro Falcão, aí, ó, o Brasil, você é brasileiro, aí você brasileiro desmatando a Amazônia. Não, eu brasileiro não. Peraí. Quem está liberando o garimpo na Amazônia é o governo Bolsonaro. Então, só para a gente deixar as coisas organizadas aqui. Isso é uma atitude do governo de Israel. E que eu espero que o Brasil tome uma atitude pesada em relação a isso. Pesada. Chamar o embaixador nas próximas horas seria, assim, ó, fantástico. Do tipo assim, agora que os brasileiros saíram de Gaza, né? Então tá bom. Então a gente vai fazer a pressão internacional em relação a isso também.